No vídeo de hoje eu vou falar sobre a vitamina B12, o que é essa vitamina, quais são as principais funções dela e aonde tu consegue obter essa vitamina. Então fica comigo até o final. E aí, tudo bem? Eu me chamo Maurício, quero te dar as boas-vindas aqui ao canal. Como tu percebeu pelo título desse vídeo, hoje a gente vai falar sobre a vitamina B12, que é uma vitamina extremamente importante e que gera preocupação em muitas pessoas que desejam se tornar veganas por não saber exatamente onde obter essa vitamina. E é isso que eu vou te explicar ao longo desse vídeo, então fica comigo até o final. Antes da gente continuar, eu já quero pedir para que tu dê like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e, é claro, compartilha com aquele teu amigo ou amiga que está pensando em transicionar para o veganismo, porém ainda tem dúvidas sobre a vitamina B12, porque eu tenho certeza que depois desse vídeo essas dúvidas vão acabar, tá bom? Vamos para o conteúdo agora. Vamos entender primeiro quais são as funções da vitamina B12 no nosso corpo. Em primeiro lugar, a vitamina B12 ela é extremamente importante para o nosso sistema nervoso central, tanto para a nossa cognição, como também para a preservação das nossas células nervosas, para evitar a degeneração dessas células. A B12 também atua na regulação do DNA e do RNA. Ela faz parte da produção de glóbulos vermelhos e também atua na produção de glóbulos brancos. Além disso, ela é fundamental para prevenir diversas doenças cardiovasculares. Então, como a gente percebeu, ela é extremamente importante para qualquer pessoa. Agora vamos entender da onde vem a vitamina B12. Bom, a vitamina B12, diferente do que muitos pensam, ela não é dos animais e ela também não vem das plantas. Ela vem, na verdade, das bactérias que se encontram no solo. O que acontece e por que a carne dos animais ela tem então a B12, ou então se a gente consome algum outro produto de origem animal, a gente consegue obter a B12. O que acontece é que, como ela está no solo, quando os animais são criados soltos, comendo pastagem, eles acabam, através dessa pastagem, obtendo a B12. Por quê? Porque a grama está no solo, o solo tem essas bactérias que produzem a B12 e acabam transmitindo, então, digamos assim, impregnando essa pastagem com a B12, o animal se alimenta, então ele tem B12 no corpo e quando a gente consome a carne ou algum derivado desse animal, logo a gente obtém essa B12. Caso o animal não tenha acesso a pastagens, como é na maioria das vezes, o que acontece? Na ração desse animal é suplementada a B12, ou então ele recebe através de suplementação, além daquela alimentação dele, ele recebe uma suplementação extra com a vitamina B12. Então dessa forma ele obtém a B12 e nós obtemos através dele quando consumimos carne ou qualquer outro derivado animal. Nas plantas a gente encontra B12? Sim e não. Para a gente encontrar a B12 é preciso existir dois fatores. Primeiro, como ela está no solo, a gente precisa de um solo que permita a proliferação de bactérias. Ou seja, a gente precisa consumir alimentos que são orgânicos, que não usam nenhum tipo de pesticida, de agrotóxico. Por quê? Porque esses agrotóxicos, esses pesticidas, eles acabam afetando essas bactérias, matando essas bactérias e logo não existe então a produção de B12 naquele solo. Quando a gente tem então alimentos de origem vegetal que são cultivados de forma orgânica, eles têm sim na parte externa do alimento B12. Porém, se a gente lavar e higienizar aquele alimento, a gente vai acabar perdendo também a B12. Então a forma mais correta, digamos assim, de obter a B12 não é através da alimentação e eu já vou te explicar qual é a forma correta. Mas antes vamos entender quais são os sintomas de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência de B12. É muito comum as pessoas terem muita fadiga, muito cansaço, terem falta de ar, pode haver diarreia, a pessoa ela costuma ficar muito nervosa também, ela tem crises de nervosismo muito mais frequentes. É comum acontecer perda de apetite seguida perda de peso, acontece perda da capacidade cognitiva, então perda de concentração, dificuldade para memorizar algumas coisas, déficit de atenção, não conseguir manter o foco por muito tempo em alguma atividade, e também formigamento nos dedos das mãos e dos pés. Bom, mas afinal, aonde que eu vou conseguir obter a B12? Se tu se tornou vegano há pouco tempo ou está pensando em se tornar,
A primeira notícia é que nosso corpo consegue armazenar a B12 que a gente consome ao longo da vida, consumindo produtos que tenham B12, seja de origem animal ou não, ele consegue armazenar por alguns anos, por 2, 3, até 4 anos, o corpo consegue armazenar e te deixar com disponibilidade de B12. É óbvio que é interessante que tu faça frequentemente exames para confirmar se os teus níveis estão baixos ou não. Caso eles estejam baixos ou simplesmente tu já queira começar a cuidar para que eles não baixem, o que tu precisa fazer é, assim que tu cortar esses alimentos que teriam B12, que seriam as carnes, ovos, leites, queijos, etc., tu precisa então ou se alimentar de alimentos que sejam enriquecidos com B12, então eles não têm B12 na composição original, mas eles são enriquecidos, como por exemplo, alguns leites vegetais, isso tu consegue ver no rótulo do leite. Geralmente, leites vegetais, quando eles têm B12, eles têm no rótulo bem grande, assim na frente, enriquecido com B12. Então, alguns leites vegetais, às vezes até alguns achocolatados, o próprio levedo nutricional ou levedura nutricional também é enriquecido com B12, e tu também pode suplementar, né? Tu consegue em farmácias, ou farmácias comuns, ou até farmácias de manipulação, tu consegue comprar frascos de cápsulas de B12. E o preço não é muito alto, tá? Então, quanto a B12, é bem tranquilo e, inclusive, geralmente essa é uma dúvida, esse é um medo dos veganos e pessoas que não consomem alimentos de origem animal, porém, pessoas que comem carne também podem ter deficiência pela B12, tá bom? Então, na real, todo mundo deveria fazer periodicamente exames para confirmar quais são os nossos níveis de B12 e suplementar se for necessário, ou buscar consumir diariamente esses alimentos enriquecidos com a vitamina B12. Então eu espero que tu tenha conseguido compreender, tenha conseguido tirar essa dúvida. Então sim, a B12 é extremamente importante. Se tu não come alimentos de origem animal, é importante que tu monitores teus níveis de B12 e busque obter eles ou por alimentos fortificados ou pela suplementação. Espero que tenha curtido o vídeo, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!